A paz do Senhor Jesus. Amém. No livro do Êxodo, no capítulo 20, no versículo 11, diz a palavra do Senhor: Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que nele existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Livro de Êxodo, capítulo 20, no versículo 11, está a palavra de Deus. E a gente já ouviu quantas e quantas vezes, né? Mas será que depois de ler tanto, será que conseguimos entender completamente? A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela se renova a cada dia. Então Deus usou 6 dias, exatamente 6 dias, para criar céus e terra. E no 7º dia ele descansou, como todos nós sabemos, já ouvimos e já lemos. Mas a pergunta é: o que Deus está estabelecendo no processo da criação? Criar os céus e terras em 6 dias, e no 7º descansou. Aparentemente, parece que Deus está querendo mostrar para nós alguma prioridade, né? Deus criou, uma simples pergunta, Deus criou a terra e os céus? Logicamente que não, porque acabamos de ler que Deus, a resposta é que Deus criou céus e terra. Portanto, se Deus não criou terra e céus, e sim céus e terra, quer dizer que a prioridade de Deus não são as coisas de baixo, não são as coisas terrenas. A prioridade de Deus não são essas. Se a prioridade de Deus são as coisas do alto, que, no entanto, é isso que nos mostra o texto, céus e terra. Então a prioridade de Deus é as coisas do alto. E se a prioridade de Deus são as coisas do alto, o que eu e você, o que nós temos que fazer então? Como diz na própria palavra de Deus: buscai em primeiro lugar as coisas do reino e a sua justiça, e as demais coisas Deus acrescentarão ou serão acrescentadas. Portanto, quando priorizarmos as coisas do alto, não precisamos nos preocupar com as coisas de baixo, ou seja, com as coisas terrenas. Porque quando cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida de nós e de tudo o que é nosso. Afinal, Deus nos fez mais que vencedores em Cristo Jesus e nos deu a terra para comer o melhor dela. Se
Se nós não precisamos nos preocupar com as coisas terrenas, se cuidamos das coisas do alto, Deus cuida e vai sempre cuidar dos seus, como a sua própria palavra diz. Ele jamais nos abandona. Ele jamais nos abandonará. Quando Jesus disse na cruz, está consumado, e tendo dito isso na cruz, no templo o véu se rasgou de alto a baixo. Aí está mostrando mais uma prioridade de Deus. Jesus sendo crucificado em terra, jamais o véu poderia se rasgar de baixo para cima, porque se isso acontecesse, isso seria uma ação do homem. Mas, como isso é uma ação de Deus, e tem sido rasgado o véu de cima para baixo, portanto a salvação jamais partiu ou partirá do homem para Deus. A salvação não é obra do homem. A salvação sempre foi, é e sempre será obra de Deus para alcançar o homem que está sobre a terra. Que possamos aprender cada vez mais a priorizar as coisas do alto, ou seja, as coisas de Deus, para que as coisas terrenas fluam como Deus deseja. Se partirmos do princípio do versículo, buscai primeiro lugar as coisas do reino de Deus e a sua justiça, e as demais serão acrescentadas, vamos entender que a prioridade sempre é do alto para baixo. Quando o salmista diz: elevo os meus olhos para o monte não está embaixo, está no alto, de onde vem o meu, o seu, o nosso socorro. Amém? Que nós possamos cada vez mais ouvir e aprender mais de Deus e praticar a sua palavra dentro da sua graça. Amém? Deus abençoe.